Em uma manhã quente de julho, a elegância de Miami Beach foi quebrada pelo som de tiros. Na escadaria de uma mansão luxuosa, o corpo de um ícone da moda jazia sem vida. Gianni Versace, o gênio por trás de uma das marcas mais desejadas do mundo. Mas quem foi o responsável por esse ato bárbaro? E mais importante, por quê? Uma trama de segredos, obsessão e um criminoso em série se desenrola por trás desse crime que chocou o mundo. Hoje vamos explorar os detalhes dessa tragédia e os mistérios que ainda a envolvem. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E esse caso em específico envolve dois mundos que eu amo, que é o mundo da moda e o mundo do crime. E se casam aí perfeitamente. Eu vou contar para vocês desde quando a marca Versace nasceu, até o momento em que o criador teve a vida tirada em um crime. Bom, pessoal, então é isso. Antes de eu continuar contando essa história para vocês, não se esqueçam de curtir o meu vídeo, se inscrever no meu canal e deixar um comentário. Vocês têm deixado vários comentários nos vídeos que eu tenho postado, isso tem ajudado muito aí no engajamento do vídeo, e eu agradeço cada um de vocês que não se esquece de deixar esse like, de deixar esse comentário, gasta aí alguns minutinhos do dia de vocês para me dar esse apoio. E também é muito legal porque eu consigo ter um contato mais direto com vocês, consigo ver o que vocês estão achando aqui do canal, afinal o canal é feito principalmente para vocês. E com isso eu tenho todo o feedback e tenho um contato mais próximo. Eu também vejo aí o pessoal que comenta direto, eu consigo me lembrar das pessoas que comentam direto, então isso é bem legal também para ver quem é assíduo aqui no canal. Bom, então é isso, não se esqueçam de deixar esse comentário, o curtir também, o like é muito importante. E é isso, bora pro caso de hoje. Giovanni Maria Versace, conhecido como Gianni Versace, nasceu na cidade de Reggio Calabria, na Itália, em 2 de dezembro de 1946. Reggio é uma cidade costeira do sul da Itália, separada da Sicília pelo Estreito de Messina, que é um canal de água. Gianni Versace foi criado com seus 2 irmãos, com o Santo, que era o irmão mais velho, e a Donatella, a irmã mais nova. E eles cresceram vendo a mãe deles, a Francesca, trabalhar como costureira e também dirigir sua própria boutique, que tinha pelo menos 12 costureiras. A irmã mais velha do Gianni, chamada Tina, acabou falecendo aos 12 anos de idade por causa de uma infecção por tétano tratada indevidamente, então ele cresceu mais na presença de Santo e Donatella. Quando ele se formou no ensino médio, ele passou um período trabalhando e aprendendo com a sua mãe sobre o trabalho. E desde pequeno, ele sempre se interessou muito por costura e pelo trabalho da sua mãe. Quando se formou no ensino médio, ele passou um período trabalhando e aprendendo com ela. E ele ficava encantado com as clientes elegantes que frequentavam o espaço. Já o pai dele, o Antônio, era vendedor de eletrodomésticos. Como ele também era fascinado por ruínas gregas que dominavam ali a paisagem da cidade em que ele nasceu, ele decidiu estudar na faculdade de arquitetura, porém ele não seguiu carreira. Aos 22 anos, ele desenhou sua primeira coleção de roupas a pedido de um costureiro local e a repercussão foi bem positiva e com isso fez seu nome chegar até Milão, que era a recém-nomeada capital da moda. E ele acabou se mudando para Milão em 1972, aos 26 anos. Lá ele começou a trabalhar como freelancer para ateliês como o Florentine Flowers, o De Parisini de Santa Margherita. E algum tempo depois, em 1978, encorajado por todo o sucesso que estava fazendo, ele apresentou sua primeira coleção de firma para mulheres. E essa apresentação foi no Museu della Permanente de Milão. O trabalho das peças, que era todo feito em couro, era bem inusitado para a época. E o negócio que ele passou a criar desde então sempre foi um assunto de família, com seu irmão Santo e sua irmã Donatella sempre trabalhando com ele. No mesmo ano, ele fez seu primeiro desfile e também abriu sua primeira boutique em Via della Spiga, também em Milão. O Versace ficou conhecido por seu estilo glamuroso de criar suas peças de roupa, produzindo aí uma gama de vestidos de sereia que se tornaram sua marca registrada. Ele frequentemente usava materiais inovadores como malha de alumínio ou técnicas de ponta como tecnologia laser para fundir couro e borracha, e a cabeça da medusa também era uma imagem recorrente em muitos dos seus itens de vestuário e também de acessórios.
Depois de abrir sua boutique em Milão em 1978, o Gianni Versace rapidamente se tornou uma sensação no cenário da moda internacional. A empresa foi criada em apoio da sua família e a Donatella foi colocada no cargo de vice-presidente e seu irmão Santo como presidente da empresa. Em 1989, a empresa se expandiu para alta costura com o lançamento do Atelier Versace. Seus designs usavam cores vivas, estampas arrojadas, cortes sensuais, que eram um contraste com a moda da época, que usavam mais cores suaves e também prezavam mais pela simplicidade. E por isso, claro, ele também recebeu muitas críticas em fazer algo inovador. Mas basicamente, ele se tornou queridinho de Milão com suas roupas provocantes. E isso fez surgir uma rivalidade com o Giorgio Armani. O ditado dizia o seguinte: Armani veste a esposa e Versace veste a amante. E ele não era apenas um designer brilhante, ele era um profissional de marketing muito bom também, porque ele foi o primeiro a trazer as celebridades para as primeiras filas dos desfiles. Ele também foi o primeiro a usar atrizes e também estrelas do rock em suas campanhas publicitárias. E com isso ele conseguiu divulgar o seu nome e sua marca e também a sua imagem em um nível global. Na época dos fatos, que eu vou narrar aqui para vocês, o Império Versace estava avaliado em 807 milhões de dólares e incluía 130 boutiques em todo o mundo. Ele também criou figurinos para artistas pop como Elton John, Madonna e Tina Turner. Então não é pouca coisa. Em 1982, o Gianni conheceu o seu parceiro, o Antonio D'Amico, que era modelo. Eles ficaram juntos pelo resto da vida do Gianni e os eventos que eu vou narrar agora para vocês são um pouco nebulosos. Mas há quem diga que em 1990, o Gianni Versace, que já era famoso e dono de uma marca de alta costura, conheceu um rapaz chamado Andrew Cunanan em uma boate em São Francisco, Califórnia. Não sabemos com certeza se o Gianni teve algum relacionamento com esse rapaz, mas há quem acreditem que sim, que eles tiveram algum tipo de envolvimento. Mas afinal, quem é Andrew Cunanan? Andrew nasceu em National City, na Califórnia, em 31 de agosto de 1969, filho de Modesto Cunanan, um veterano da Marinha, que virou corretor da Bolsa, e filho também de Mary Ann. O Andrew era o mais novo de 4 filhos e é dito que ele tinha um QI de 147, considerado praticamente um gênio, o que tornava ele incrivelmente brilhante para sua idade. Ele frequentou a Day Bishop School, uma escola particular onde a maioria dos outros alunos vinha de famílias mais ricas que a dele, e para tentar se encaixar naquele lugar, ele inventou histórias sobre a sua origem. Ele gostava muito de mentir. E isso levou muitos a acreditar que ele sempre mostrou sinais precoces de transtorno de personalidade antissocial, conhecido também como psicopatia. O Andrew Cunanan até mudava sua aparência durante seu período na escola, de acordo com o que ele achava mais atraente na época. Então ele gostava muito de mudar sua aparência, seus cabelos. E ele foi o único de seus irmãos a frequentar uma escola particular de prestígio e uma escola cara. Ele basicamente era o orgulho e a alegria do pai dele. Quando ele tinha cerca de 10 anos, ele leu todo o conjunto de enciclopédias que tinha em sua casa. E é dito que ele memorizou tudo. Falam que podiam fazer qualquer pergunta a ele que ele sabia responder. Então ele era realmente um menino fora da curva. Quando o Andrew tinha 19 anos, ele se tornou um frequentador assíduo de bares e restaurantes gays locais. Durante esse tempo, sua mãe, que era uma mulher bastante religiosa, descobriu que o seu filho era gay, algo que os outros membros da sua família já desconfiavam há muito tempo. Em 1987, ele acabou se matriculando na Universidade da Califórnia, em San Diego, para cursar História, mas acabou desistindo 2 anos depois. Não demorou muito, então, para que ele saísse da casa da sua família e se mudasse para São Francisco. Ele se tornou uma figura ali bem conhecida na vida noturna do distrito de Castro, um bairro considerado gay na época, e ele fazia amizades com homens principalmente mais velhos e ricos, e também supostamente se interessava em criar pornografia violenta. E basicamente o Andrew acabou virando um garoto de programa bem educado e inteligente que atendia homens ricos. Ele era um gigolô de luxo, basicamente. Ele também esteve envolvido em pequenos furtos e tráfico de drogas. Durante um tempo, ele foi financiado por um homem rico e mais velho chamado Norman Blatchford, fornecendo ao Andrew uma mesada de $2.000 por mês. Ele também dava um carro chique para o Andrew dirigir e férias na cidade de Nova York e no sul da França.
Mas o Norman acabou terminando o relacionamento que tinha com o Andrew em 1996. E com isso, a vida do Andrew entrou em uma decadência. Fontes disseram que nessa época também a saúde mental do Andrew começou a ruir. Isso porque seu estilo de vida luxuoso havia sido atingido pelo término do relacionamento com o homem que o bancava. Com isso, também a autoestima do Andrew foi ficando cada vez pior, porque a autoestima dele estava completamente ligada às coisas boas da vida e ao que as pessoas poderiam oferecer a ele. Ser aceito na alta sociedade por pessoas ricas e poderosas era tudo o que ele queria, e se ele não conseguisse aquilo, ele se sentia um fracasso, perdido. Ele também começou a se tornar um homem bastante desleixado nessa época e não conseguia mais atrair homens ricos que financiariam sua vida de luxo. E foi durante esse período conturbado que o Andrew fez sua primeira vítima fatal. Pouco antes disso, o Andrew disse a seus amigos de San Diego que estava voando para Minnesota para resolver alguns negócios com seu velho amigo Jeffrey Trail, de 28 anos. E não fica claro como o Andrew e esse rapaz Jeffrey se conheceram, porém os investigadores da época acreditam que eles tinham algum tipo de romance. Os familiares do Jeffrey descartaram essa ideia, porém disseram que o Andrew tinha um estranho fascínio pelo Jeffrey. Uma das irmãs dele, a Lisa, disse que o Andrew parecia idolatrar os costumes do seu amigo. Ela disse, por exemplo, que quando o Jeffrey cortou o cabelo, o Andrew teve que ter exatamente o mesmo corte de cabelo. Quando o Jeffrey foi para São Francisco e comprou um certo estilo de boné de beisebol, o Andrew também teve que ir para São Francisco e comprar o mesmo boné. Quando o Jeffrey deixou crescer um cavanhaque, o Andrew também deixou crescer o seu cavanhaque. Ela disse que seu irmão, o Jeffrey, inicialmente achava o Andrew muito divertido, espirituoso, barulhento, aquela pessoa atrativa, mas depois de conhecê-lo melhor, passou a gostar muito menos dele. E aí, pouco antes dessa viagem do Andrew para Minnesota, a Lisa disse que o Jeffrey, o seu irmão, havia dito a ela que não queria que o Andrew fosse vê-lo. Isso porque o Jeffrey tinha acabado de começar um novo relacionamento e ele estava com medo do Andrew se insinuar e causar problemas. Já um amigo do Andrew da Califórnia alega que os dois tinham sim alguma coisa, porque ele disse que o Andrew ficou terrivelmente magoado com o término do relacionamento com o Jeffrey. E isso aconteceu porque o Jeffrey se mudou para San Diego. E talvez isso explique um pouco os seus atos a partir de então. Mas tem mais coisas aí. O Andrew normalmente era um rapaz animado e charmoso, porém é dito que ele recebeu uma notícia que o deixou bastante desanimado, isso pouco antes de viajar a Minnesota. Acontece que pouco antes dessa viagem, é dito que o Andrew começou a desconfiar que tinha AIDS. Isso segundo seus amigos da Califórnia. Posteriormente, um conselheiro de uma agência para pessoas com essa doença disse que, de fato, o Andrew o abordou em fevereiro daquele ano, em um café ali da agência. E o Andrew disse para esse homem que estava com medo de que pudesse estar infectado com este vírus e jurou se vingar de quem quer que tivesse transmitido essa doença a ele. Então esse também pode ter sido o estopim para o que aconteceria aqui em seguida. Quem recebeu o Andrew em Minnesota foi um antigo amante que ele tinha, chamado David Madison. Na noite em que o Andrew chegou, ele e o David Madison saíram para jantar e para beber e dançar em uma boate popular entre os homossexuais locais. E na noite seguinte, o Andrew se hospedou no apartamento de Jeffrey Trail. Porém, o amigo não estava lá. O Jeffrey havia saído da cidade naquela época com o seu parceiro ou com a sua parceira. Não fica claro se ele namorava um homem ou uma mulher na pesquisa aqui que eu fiz. Se alguém souber, pode deixar aqui embaixo. Mas ele tinha saído da cidade. E aí, no domingo, Andrew retornou ao apartamento do David e de lá ele ligou para o Jeffrey, o convidando para ir até o local. O Jeffrey disse então ao seu colega de quarto que iria ver o Andrew e que depois iria se encontrar com esse colega de quarto às 9 horas da noite em uma boate gay local. O Jeffrey era um gerente de empresas de apenas 28 anos e ele foi encontrado sem vida 2 dias depois no apartamento do David. Ele havia sido atingido pelo Andrew diversas vezes por um martelo e havia sido enrolado em um tapete e deixado naquele apartamento que pertencia ao David Madison, que seria também a segunda vítima do Andrew. O relógio que o Jeffrey estava usando havia parado às 9h55 da noite, e as autoridades acreditam ter sido este o horário do crime. Já o David Madison era um arquiteto que também teve a vida tirada 6 dias depois do Jeffrey. Ele também era outro amante do Andrew, e é dito que o Andrew era completamente louco por ele. Um colega de quarto
dele falou que em algum momento o Andrew amou muito o David, porém o David não queria mais nada com o Andrew. O Andrew disse muitas e muitas vezes que desistiria de tudo para se mudar para Minnesota, para ficar com o David. Mas após terminarem tudo, o Andrew decidiu tirar a vida do seu antigo amante. O corpo do David Madison foi encontrado com ferimentos de bala na cabeça e também nas costas, na costa leste do lago Hutch, perto de Hutch City, Minnesota. E isso aconteceu em 3 de maio de 1997. Outro mistério desse caso, que vocês vão ver que é cheio de mistérios, é se o David Madison sabia do crime contra a vida do Jeffrey. Afinal, tudo aconteceu no apartamento dele e ele só teve a vida tirada 6 dias depois. A polícia considerou que ele poderia sim ter sido cúmplice, porém os seus familiares acham que ele pode ter acidentalmente presenciado o crime e que acabou sendo feito de refém pelo Andrew, antes de ter a vida tirada. E isso explicaria por que ele faltou no trabalho após o Jeffrey ter a vida tirada. Mas agora, com os dois mortos, o único que poderia responder essas perguntas era o próprio Andrew. A polícia encontrou uma conexão entre os crimes posteriormente, exatamente porque o corpo do Jeffrey foi encontrado no sótão do apartamento do David, porém o Andrew não parou sua série de crimes por aí. Em poucos dias ele dirigiu até Chicago e tirou a vida de outro homem chamado Lee Migley, de 72 anos. E isso aconteceu no dia 4 de maio de 1997. O Lee teve seu rosto embrulhado com fita adesiva e depois foi golpeado com tesouras. E também teve sua garganta cortada com uma serra de jardinagem. Esse crime foi considerado bastante sádico. E nenhuma conexão foi encontrada entre o Andrew e esse homem. Porém, coincidência ou não, ele era um homem muito rico, aquele tipo de homem que o Andrew gostava de se aproximar. Ele era um magnata imobiliário, ele era bastante estimado em círculos políticos e sociais e era, como eu falei, o tipo exato que o Andrew gostava de se relacionar. Muito foi especulado se havia algo entre os dois, porém o Lee era um homem casado há 38 anos e a família dele negou veementemente que ele e o seu filho, de 25 anos, o Duke, que era um ator novato em Hollywood, conheciam o Andrew. As autoridades então concluíram que foi um crime, na verdade, de oportunidade. Após este crime, é dito que o Andrew foi até a casa da sua família, comeu um sanduíche de presunto, fez a barba e deu uma descansada. Ele então dirigiu o carro até New Jersey e 5 dias depois fez outra vítima, William Reese, um trabalhador de um cemitério, um zelador do cemitério, na verdade. Ele teve a vida tirada para que o Andrew pudesse roubar a sua picape Chevrolet vermelha. Após o seu quarto crime, e a dica de uma testemunha, o Andrew se tornou um dos fugitivos mais procurados da América. Enquanto a polícia e o FBI estavam à sua caça, o Andrew foi até Miami e fixou residência por quase 2 meses no Hotel Normand Plaza, cerca de 6,5 km de distância da mansão do Gianni Versace. O gerente noturno deste hotel alegou que o Andrew pagava em dinheiro a sua estadia e frequentemente mudava a sua aparência, e achava até que ele usava perucas. Agora que vocês já sabem quem é Andrew Cunanan e o que ele estava fazendo, eu vou falar mais um pouco sobre a primeira vez que supostamente ele e o Gianni Versace se conheceram. 7 anos antes dele iniciar essa série de crimes, em 1990, o Gianni Versace e o Andrew supostamente se conheceram na Colossus, uma boate de São Francisco. E lá o Andrew ficou muito feliz ao descobrir que o Gianni Versace o conhecia de uma festa em sua casa no Lago Como. É dito que o Gianni Versace olhou para o Andrew e o reconheceu, falou: "Eu te conheço do Lago Como, correto?" E claro que, sendo verdade ou não, o Andrew confirmou, porque o Andrew sabia quem era Gianni Versace. Se o Andrew Cunanan realmente esteve no Lago Como e um dia trombou o Gianni Versace antes deles se verem nesta festa, não é certeza. Porém, ele aproveitou que o Gianni achava que o conhecia e usou isso a seu favor em seus círculos sociais. A partir de então, ele passou a mencionar o nome do Gianni Versace com bastante frequência, como se fosse um amigo próximo do estilista. Agora, voltando a 1997, depois que o Andrew Cunanan tirou a vida de inúmeras pessoas, a próxima vítima seria Gianni Versace. Na manhã de 15 de julho de 1997, uma terça-feira, antes das 9 horas da manhã, o Gianni, com então 50 anos, saiu da sua mansão em Miami Beach. Normalmente, ele teria pedido que um assistente dele fosse da sua mansão até um café próximo para comprar os jornais da manhã. Porém, neste dia, por algum motivo, ele decidiu que ele mesmo iria buscar o seu jornal.
Ele então fez uma caminhada de 500 metros pela Ocean Drive até o News Café, comprou seu jornal e logo voltou. E recentemente, o Gianni Versace havia tido o diagnóstico de câncer no ouvido. Ele voltou então para sua mansão, porém sem que ele pudesse imaginar, quando ele estava subindo os degraus da frente da sua mansão, ele foi atingido por 2 disparos na nuca. O Antônio D'Amico, parceiro do Gianni Versace, correu para a porta da mansão segundos após ouvir os tiros por volta das 8h45 da manhã. E ele disse que conseguiu identificar o Andrew Cunanan como criminoso e que o Andrew havia caminhado para a esquerda na Ocean Drive. Enquanto isso, o Gianni foi atendido, foi levado ao hospital, porém, infelizmente, ele foi declarado sem vida às 9h21 da manhã. O Gianni Versace foi a 5ª e última vítima de Andrew Cunanan. No momento do crime, o Andrew estava vestindo shorts e um boné de beisebol, e após o crime ele saiu calmamente andando pela Ocean Drive, e ele conseguiu escapar de mais um crime. Outras testemunhas disseram que o Andrew, na verdade, entrou em um beco e saiu à direita, onde de fato ele foi capturado pelas imagens de uma câmera de segurança de um hotel. E esse beco ficava do outro lado de um estacionamento municipal, onde testemunhas relataram ter visto o Andrew entrar e aparentemente trocar de roupa ao lado de uma caminhonete vermelha, que era então o carro que ele havia roubado de uma das vítimas, do William Reese. Na mesma manhã, os investigadores encontraram as roupas que o Andrew havia trocado ao lado daquela caminhonete, e entre as coisas encontradas ali no carro estava o seu passaporte, recortes de jornais sobre os seus crimes anteriores, um cheque e também um bilhete de uma casa de penhores, onde ele havia vendido uma moeda de ouro que ele havia roubado da vítima Lee Miglin. O Andrew havia penhorado essa moeda em Miami usando seu próprio nome e também seu passaporte para verificação, mesmo já sendo procurado pela polícia na época. E mais do que isso, a casa de penhores, conforme era exigido por lei, havia enviado um bilhete com a impressão digital do Andrew Cunanan para a polícia de Miami, isso uma semana antes do Gianni Versace ter a vida tirada. E ainda assim, infelizmente, ele não havia sido identificado e preso. Se a polícia tivesse feito um bom trabalho e capturado ele naquela mesma semana, ele não teria tirado a vida do Gianni Versace. Já o corpo do Gianni foi cremado e suas cinzas voltaram para a propriedade da sua família na Itália e foram enterradas no cofre da família no cemitério Moltrasio, perto do Lago de Como. E o funeral foi realizado na Catedral de Milão e contou com a participação de mais de 2.000 pessoas, incluindo Princesa Diana, que acabou falecendo em um acidente de carro pouco mais de um mês depois. Em setembro de 1997, a mídia anunciou que o irmão do Gianni Versace, o Santo, seria o novo diretor executivo da marca, enquanto a irmã, a Donatella, se tornaria a nova chefe de design. Em seu testamento, o Gianni deixou 50% do seu império para sua sobrinha, para Allegra Versace, e também ela e seu irmão mais novo, Daniel, herdaram a coleção de obras de arte rara que o Gianni colecionava. A Allegra, de fato, teve posse ali da sua participação na marca, valendo aproximadamente 500 milhões de dólares quando ela completou 18 anos em 2004. O Gianni também deixou para o seu parceiro, para o Antônio, uma pensão vitalícia de 25.000 euros por mês e o direito de morar em qualquer uma das casas dele na Itália e também nos Estados Unidos. Porém, devido à interferência da família Versace, o Antônio obteve apenas uma fração dessas permissões. E hoje ele administra sua própria empresa de moda. Após este crime, a mídia noticiou este caso em grande massa, centenas de avistamentos foram denunciados em todo o país e o medo tomou conta das comunidades onde o Andrew havia estado. Porque a história que o Andrew Cunanan, o criminoso em série, era possivelmente um HIV positivo e estava matando por vingança, começou a circular na mídia. A polícia alertou que ele poderia estar inclusive se disfarçando de mulher, porém tudo isso não demorou muito.
julgamento. Acontece que 8 dias após o crime, um zelador de uma casa flutuante ancorada na Collins Avenue ouviu um disparo vindo de dentro daquela casa, que era para estar desocupada. E então ele notificou imediatamente as autoridades. Essa casa ficava a apenas 5 quilômetros de distância da mansão do Gianni Versace. Então ele se escondeu bem pertinho ali da cena do crime. A polícia então montou um cerco que durou mais de 4 horas e lá tinham mais de 100 agentes policiais, entre eles equipes da SWAT com escudos e armamento pesado. Os agentes do FBI também tentaram, sem sucesso com megafones, iniciar as negociações com o Andrew e após horas sem resposta, eles decidiram lançar bombas de gás lacrimogêneo. E com isso, a polícia invadiu o local. E então, no segundo andar daquela casa, o Andrew, com então 27 anos, foi encontrado estirado numa cama sem vida, com um tiro na boca. A arma usada para tirar a vida de Gianni Versace foi a mesma usada para que ele tirasse a própria vida. E essa arma pertencia ao Jeffrey Trail, uma das vítimas do Andrew Cunanan. Na época dos crimes, havia muita especulação da imprensa e também do público sobre os motivos do Andrew. E se o motivo principal era que ele tinha sido diagnosticado com HIV positivo. E de fato, pessoas próximas a ele falaram que ele tinha esse medo e que ele já estava falando que ele era portador dessa doença. Porém, uma autópsia revelou que ele não possuía o vírus. Agora, outra possibilidade levantada é que o Andrew tirou a vida do Gianni Versace porque o estilista representava o homem famoso, rico e popular que ele gostaria de ser. Mas, na verdade, ninguém sabe ao certo as razões que o levaram a matar. Talvez, de fato, ele tenha acreditado que ele tinha aquela doença. E ele acabou tirando a vida de pessoas com quem ele havia se relacionado. Porém, pessoal, nunca ficou provado se de fato o Andrew e o Gianni Versace tiveram algum relacionamento romântico. Talvez sim, talvez não, não tem como saber. E se de fato ele estava agindo puramente por vingança, por acreditar que estava com esta doença e que um desses homens que ele tirou a vida passou essa doença para ele. O único homem que ele tirou a vida e que não tem qualquer ligação com ele é o zelador do cemitério, que ele tirou a vida para roubar o carro. O restante dos homens pode ter sido sim por algum tipo de vingança, não exatamente por ele acreditar ser o portador da doença, mas talvez por algum distúrbio que o Andrew Cunanan tinha. Bom, pessoal, então este é o vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui no meu canal e até o próximo caso.